Olá, galerinha que gostam de direito penal e que acompanham o nosso canal, no qual falamos de direito penal, especialmente aquelas atualizações. Tendo em vista que em nossa última atualização em direito penal, nós falamos um pouco sobre o direito penal e os efeitos do isolamento social por conta do Covid-19, os seus limites, a criminalização pelo descumprimento de medidas administrativas sanitárias. Hoje nós resolvemos falar um pouco sobre as alterações no direito penal, que passou a considerar a injúria racial como forma de racismo. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir àqueles que nos acompanham, que ainda não fizeram a sua inscrição em nosso canal, que façam a sua inscrição, deixe ali seu like e nos ajude a melhorar o conteúdo do canal. Também todos aqueles que porventura acessarem nosso canal, faça sua inscrição, deixe seu like, nos ajudem. Ficaria muito grato. Bom, a injúria racial prevista no parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal, segundo o entendimento inicial através de jurisprudências e da doutrina, esta injúria não se confundiria com o crime de racismo, previsto na Lei 7.716, uma vez que a configuração do racismo dependia ou depende necessariamente da existência de marginalização em função de raça, cor, etnia, religião ou até procedência nacional. Ocorre que, pela jurisprudência do STJ e do STF, o Superior Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal Federal, essas cortes mudaram o seu posicionamento, passando a considerar a injúria racial como uma modalidade de crime de racismo, trazendo como principal consequência a sua imprescritibilidade. Em razão disto, a Lei 14.432 de 2023, essa lei alterou a redação do parágrafo 3º do artigo 140 do CP, para excluir da qualificadora as ofensas referentes à raça, cor, etnia ou procedência nacional, transportando a injúria racial para a Lei 7.716. Vejamos, portanto, o que diz o artigo 140 do Código Penal. Abre aspas. Parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência, tem pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Deste modo, a qualificadora do parágrafo 3º no artigo 140 do Código Penal passou então a tratar apenas da injúria referente à religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência, sendo que a injúria com elementos referentes à raça, cor, etnia ou procedência nacional passou a ser prevista como uma espécie de racismo, nos termos do artigo 2º da Lei 7.716. Vejamos então o que diz o artigo 2º. Abre aspas. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro em razão de raça,
cor, etnia ou procedência nacional, certo? Está previsto no artigo 2º. Isto foi incluído pela Lei 14.532 de 2023. E este artigo traz uma pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Já no seu parágrafo único, ele diz que a pena é aumentada de metade se o crime for cometido mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Ora, não há mais nenhuma dúvida, portanto, que a injúria em razão de raça, da cor, da etnia ou procedência nacional passou então a ser considerada espécie de racismo, sendo, portanto, imprescindível e inafiançável, tá? E também por ser uma ação penal pública, ela é uma ação penal pública incondicionada. O que importa é se destacar é que a injúria racial, ela abrange também a ofensa preconceituosa contra homossexuais e transexuais, nos termos de decisão proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADO número 26. Também é importante se falar que a mudança ela foi importante por reconhecer que a injúria racial também consiste em ato discriminatório por raça, cor, origem, que tem como finalidade a ofensa, partir da ofensa. E então impor nesta ofensa a humilhação a alguém, caracterizado por atribuir palavras ou até qualificar negativamente, tais como xingar, caluniar com palavras de formas mentirosas que alguém até cometeu um crime. Também é importante se salientar que, pela mudança, o tratamento do chamado racismo recreativo, que é aquele em que consiste em ofensas supostamente proferidas como piadas ou brincadeiras, em contexto ou com o intuito de descontração, diversão ou recreação, mas que tenham o caráter racista. Isso também é importante se observar para estes casos a pena foi aumentada através do parágrafo único, aumentada em 1/3 e até a metade, podendo ainda ser agravada se cometida ou difundida por meio de redes sociais ou publicações de qualquer natureza. O importante é se saber diferenciar a injúria racial do racismo. Ou seja, a injúria racial, ela se caracteriza pela diferença do racismo. A injúria racial, ela é considerada um crime contra a honra e consiste na ofensa à dignidade ou ao decoro de alguém, utilizando-se de elementos referentes à raça, à cor, porque é um crime previsto pela legislação brasileira. Por ser a raça e a cor um bem jurídico. E então, por ser esse bem jurídico, o processamento do crime é de responsabilidade do Ministério Público, sendo como espécie a injúria qualificada, e a sua pena varia de entre 2 a 5 anos de prisão.
Tal mudanças, elas prevêem pena de suspensão de direito em caso de racismo praticado no contexto de atividades esportivas ou artísticas, e até reclusão para o racismo praticado por funcionário público, bem como para o racismo religioso e o recreativo, conforme encontra-se previsto lá na lei, onde diz que injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Tudo isso pode gerar pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. E esta pena ela será aumentada quando o crime for cometido por 2 ou mais pessoas. Tanto que a legislação orienta que, na interpretação da norma, os juízes devem considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida, e que atualmente não se dispensa a outros grupos em razão da cor, etnia, religião ou procedência. Vejamos que o termo também prevê em lei e define que, se qualquer dos crimes for cometido por intermédio dos meios de comunicação social, de publicação em redes sociais, de rede mundial de computadores ou até de publicações de qualquer natureza, ou até mesmo se qualquer dos crimes for cometido no contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais, destinadas ao público em geral. Esta pena é uma pena de reclusão de 2 a 5 anos, além da proibição de frequência por até 3 anos nos locais destinados à prática esportiva, artísticas, culturais e que sejam destinadas ao público, conforme seja o caso. Além disto, a agravante para esse crime, nas penas, essas penas, pela agravante, elas serão aumentadas de 1/3, até a metade, quando ocorrerem em contextos ou com o intuito de descontração, diversão ou recreação. E que também temos que entender que, da mesma forma, terão as penas aumentadas nos crimes praticados por um funcionário público, como está previsto nas definições, já é previsto no Código Penal, e que seja no exercício das suas funções ou até a pretexto de exercê-las. Portanto, o crime de injúria previsto no artigo, no parágrafo 2º da lei, no parágrafo 3º da lei, aliás, do artigo 140 do Código Penal, hoje é visto com certas, com mais assertiva, dando até uma conexão mais rigorosa às penas, porque antes, se bem observássemos, era a pena de 1 ano a 2, hoje é de 2 a 5, e aumenta-se esta pena dependendo do agravamento dela. De forma que esta injúria racial
segundo entendimento, nas jurisprudências, na doutrina, ela não se confunde mais com que se confundia com o crime de racismo, previsto lá no artigo, na Lei 7.716, hoje ela é configurada como racismo e depende necessariamente da existência do tipo de marginalização em função da raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Em razão disto, a Lei 14.532, ela alterou a redação do parágrafo 3º do artigo 140 e transportou essa injúria racial para a Lei 7.716. Tá? Portanto, essa injúria em que alguém ofende a dignidade ou o decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional está incluída pela Lei 14.502 de 2023. Para que não fique muito cansativo, meus amigos e amigas, certo? Nós vamos ficar por aqui e esperamos ter contribuído com vocês no entendimento do que, na verdade, se conhece pela injúria racial, e nos comprometemos sempre a estar atualizando a todos vocês, informando a todos vocês qualquer atualização. Forte abraço a todos e até uma próxima atualização.